Aleluia! Já vou começar pregando hoje. Você veio preparado? Se não, começa a se preparar, pois o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma sobrenatural essa manhã. Ele sempre fala, mas quando a gente aumenta a expectativa, parece que a palavra entra rasgando. O louvor é mais intenso porque a nossa expectativa é aumentada. Sabe quando você vai é convidado para ir naquele casamento? O casamento do ano. E você se prepara. Aí vai, compra uma roupa, quem não tem aluga. As crianças vão saindo, não precisa se incomodar, estão descendo ali, sem problemas. E aí a gente se prepara para aquele casamento e alguns falam assim, hoje eu vou comer muito. Outros falam, eu vou esperar a pista de dança abrir, que hoje eu vou arrebentar na dança. E alguns falam assim, hoje eu vou me alegrar com os noivos. Quero te convidar a se alegrar com o noivo, que é Jesus, que está aqui, junto com a noiva de Cristo, que é a igreja. Ele está aqui, amém? Quero dar aqui, já falando que a gente precisa ser como uma criança. Ter expectativa de criança quando o pai chega. A Sara está com uma expectativa meio deturpada. Quando o pai chega, ela fica esperando M&M's. O pai chega de viagem. Às vezes ele traz, um chocolatinho. Quem não traz de viagem quando o pai está chegando? O pai está chegando, vai levar alguma coisinha, né? Sempre foi assim. E aí ela está com a expectativa, mas a gente tem essa expectativa desse encontro com Deus, que é o nosso doce, que é o nosso chocolate, que é o nosso banquete, que é a nossa mesa. Está com fome? O que você vai almoçar hoje? Está com fome espiritual? O que você quer comer hoje da parte de Deus? Quanta fome e quanta sede você tem? E a gente precisa ter uma expectativa de criança, ter uma inocência também, mas ter também uma agressividade para querer as coisas. Ontem aconteceu um episódio engraçado com a Sara. Os prédios... não sei, Raíssa está aqui? Desculpa, os prédios podem subir. Galera de 10 a 13 anos, pode subir. Deus abençoe você é poderoso lá em cima. E ontem a gente estava no... Paulo está viajando, Paulo está no Rio de Janeiro, com a equipe daqui. Você deve estar sentindo falta de algumas pessoas que estão lá com ele. Meu filho Daniel também está ministrando. E aí eu falei assim, o Davi, ele é muito melancólico. Igual o pai. Parece que não, mas o pai também é melancólico. É que ele tem uns 4 temperamentos bem equilibrados. Ao longo da vida, o melancólico dele foi equalizando com os outros temperamentos. Se você for ver o teste de temperamento do Paulo, dá tudo igual. Fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. Mas desponta ali o sanguíneo bem alto, né? Desponta bastante. Mas o Davi é bem parecido com o Paulo quando era mais novo. O Paulo era bem melancólico, chorava por tudo, ele ainda chora bastante. E eu falei assim, vou levar os meninos para passear, saudade do pai, levei no shopping. Aí eu comprei para o Davi um cordão. Fala colar para homem, é cordão, né? Com um coraçãozinho, que ele desenhou um coração muito parecido. E para a Sara eu comprei um óculos, porque ela queria um óculos. Ela passou ali naquele stand de meio, aquelas coisas que ficam no meio para perturbar os pais. Corredor. E a parte dos óculos de criança ficam bem baixo, né? Mãe, eu quero um óculos. Eu lembrei que ela já tinha me pedido isso ano passado. No início do ano, quando a gente foi para a praia em Mariscal. Aí eu digo, vou comprar. Comprei para ela. No carro, na volta, eu falei assim, poxa filha, que legal, né, meus filhos? Cada um recebeu um presente. Ela falou assim, eu não recebi. Recebeu, filha. Mamãe comprou para você um óculos. Ela disse assim, mas eu não recebi um Pix. Aquilo, eu fiquei tão estarrecida... que eu queria parar o carro, porque eu não tinha entendido. Você não recebeu o quê? Um Pix. Eu disse, filha, o Davi olhou para ela e perguntou assustado, você sabe o que é um Pix? Ela disse, não. Aí ela perguntou para ele, o que é um Pix? Aí ele disse assim, o Pix é uma forma de você receber dinheiro. Aí ela disse assim, ela não sabe o que é um Pix, mas ela sabe que é bom. Por quê? Porque ela veio falando, o Pix, passa o Pix, até a Mariana passa Pix.
Entendeu? Vai vender as coisas dela, ela fala assim, não tem dinheiro, pode passar um Pix. Então, assim, a criança, ela vai aprendendo algumas coisas de forma inocente, mas ela vai aprendendo. Há uma agressividade no reino que a gente tem que ter, e ter essa inocência de criança, mas ao mesmo tempo tem uma agressividade. Eu quero as coisas melhores. Eu quero o que é bom. Eu não sei o que é, Deus, mas é bom, eu quero. Deus, eu não entendi direito o que o Senhor está falando comigo, mas é bom, eu vou. Porque vem de Ti, e tudo que vem de Ti é bom, tudo que vem de Ti é perfeito, é agradável, é correto, é justo, então eu quero. Semana passada eu preguei aqui sobre os códigos eternos de Deus em nós. E a mensagem de hoje é praticamente um complemento. E na semana passada eu falei de coisas especiais que Deus deixou em nós registrado. De tais. Quantos estavam aqui semana passada? Levanta a mão. Quantos saíram daqui vendo marca de Deus em tudo quanto era lugar? Levanta a mão. Tem gente que viu na coroa do abacaxi. Tem gente que viu no umbigo. Teve gente que viu em outras formas. Foram mandando mensagem. Olha aqui, pastor, olha aqui, pastor. Eu digo, não, é isso mesmo. Existem marcas, registros de Deus em nós. E existe mais registro ainda. Você sabia? Com a perfeição de Deus, a matemática de Deus. Você sabia que a medida do seu braço, aqui do antebraço, né? Antebraço, daqui até aqui, é o mesmo tamanho do seu pé? O mesmo tamanho. Da ponta do calcanhar até a ponta do dedo. Aí você vai falar assim, mas o meu dedo do lado do dedão é maior. Eu digo, meça para ver qual dedo que vai dar certo. Você sabia que o nosso rosto é dividido em 3 partes de medidas iguais? Essa medida aqui, do queixo até abaixo do seu nariz, abaixo do seu nariz, até dessa mesma medida, até o centro da sua sobrancelha, é a mesma medida, e do centro da sua sobrancelha, até aqui em cima, no final da sua testa, é a mesma medida perfeita, os mesmos centímetros. E você sabia que essa mesma medida é a mesma medida da sua orelha, pegando em diagonal do cantinho da sua orelha até a ponta mais alta dela, é a mesma medida? Você sabia que a medida da base do seu nariz aqui é a mesma, eu digo em horizontal, é a mesma medida dos seus olhos? Existe uma que muitas fazem, principalmente mulheres. Você sabia que a medida da sua cintura é a mesma do pescoço? Por isso que muita mulher vai comprar roupa. Eu faço assim quando eu não quero experimentar. Pega a cintura e mede no pescoço inteiro, fechando aqui. Se não der, se ficar folgado, sobrar, não dá na sua cintura. Se passar, vai ficar folgado. Mas, pastor, e quando engorda? O pescoço engorda também. E emagrece, vai acompanhar, é a mesma medida. Deus nos fez matematicamente calculados, perfeitamente desenhados, medidas equilibradas. Não há nenhum erro nos cálculos de Deus. Você é perfeito. O interessante é que com toda essa perfeição, a gente ainda é capaz de atrapalhar as coisas. Ninguém conheceu essa sabedoria de Deus na sua profundidade. Ninguém conheceu a medida desse conhecimento. Nem em comprimento, nem em largura. Romanos 11, de 33 a 36, Romanos 11, 33 a 36, diz assim. Consegue colocar aí para o pessoal ler? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos. Esses juízos pode ser traduzido por pensamentos aqui. Quão inexplicáveis são os teus juízos. E quão insondáveis são os seus caminhos. Ou seja, ninguém pode sondar, prescrutar. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa para que isso lhe fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são
todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Ninguém pode conhecer na profundidade quem é esse Deus, mas nós conhecemos o seu amor e a sua misericórdia. Nós conhecemos que nós estamos aqui hoje por causa dessa misericórdia de Deus, que é por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. É lindo demais, gente. Eu queria que você entendesse isso de uma forma mais profunda hoje. Nós só estamos aqui. Você só existe, você só respira, você só anda, você só trabalha, você só ganha dinheiro, você só come, você só tem um casamento e vai ter um dia se não tiver. Você só tem filhos por causa da misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. É lindo demais. Ninguém o criou, ninguém o fez. Quem é esse Deus? Ele é o que era, o que é e o que há de. Ele não negocia a sua posição, não divide a sua glória, não perde uma batalha. Amém? Amém? Não há uma causa que Ele não possa resolver, não há uma doença que Ele não possa curar, não há um problema que Ele não possa solucionar. Esse é o nosso Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus, amém? Ele é o advogado e Ele é o juiz. Ele bate o martelo a teu favor, defende a tua causa, briga por você, briga pela tua vida, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua saúde, é Ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ninguém o criou e ninguém sabe o seu fim, porque Ele não tem fim. Aleluia. Ninguém pode matá-lo, ninguém pode feri-lo, ninguém pode derrubá-lo, ninguém pode destruí-lo, ninguém pode detê-lo, ninguém pode pará-lo. Ninguém pode impedir os planos de Deus de acontecerem na sua vida. Ninguém pode impedir os planos de Deus de acontecerem na sua vida. Satanás não pode impedir os planos de Deus de acontecerem na sua vida. A única pessoa que pode impedir os planos de Deus de acontecerem na sua vida é você. Fora isso, ninguém mais. Nem teu pai, nem a tua história do passado, nem os teus traumas vividos, nem os problemas na família, nem os abusos que aconteceram, seja lá em qual foi o grau, o nível. Ninguém, nada disso pode impedir a não ser você. Se você segurar, se você deter as mágoas em sua vida, você irá impedir. Porque o pior lugar que tem para alguém estar de verdade, esse lugar é o passado. Porque é lá que muitas pessoas que estão lá, estão só presas no que é ruim. Porque quem viveu o passado, pediu perdão pelas coisas erradas que aconteceram, se consertou com Deus, entende a sua grandiosidade, tudo que foi falado aqui, dessas medidas tão maravilhosas, Ele me fez perfeito, existem sinais, há um DNA gravado dentro de mim, eu sou filha do Criador, sou filho do Criador, eu carrego a essência, eu carrego dentro de mim, o melhor que pode existir, eu carrego Deus dentro de mim. Quem entende isso não está no passado, está no presente, sonhando com o futuro. E só está no presente com a pontinha do pé, porque o resto já está lá. Está tocando aqui no presente com a ponta do pé, mas já está sonhando com aquilo que Deus fará daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, até o dia que Ele venha nos buscar. Mas quem está no passado, está morrendo no presente, e não tem expectativa nenhuma do futuro. Essa voz, esse ser tão poderoso, que a Bíblia fala que a voz do Senhor é como muitas algas, não, é águas. É que tem algas no fundo do mar. Como muitas águas. Salmos 29, a partir do versículo 2, diz assim:
Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aleluia. É tão bom ver a igreja glorificando e dando aleluia, porque quando você glorifica, você intensifica a presença desse Deus neste lugar. Esse Deus tão grandioso deixou de presente para mim e para você duas coisas que é lá da eternidade, da época de Adão e Eva, quando a gente era eterno. Você sabia que lá no Jardim do Éden não tinha morte? Eles não morriam. Eles podiam até cair e se machucar, mas se alguma coisa acontecesse com eles, aquele membro era restituído. Hoje, meu irmão, se você perder uma mão, não vai ser restituído. A gente não é igual a lagartixa, não. Tem uma lagartixa que ela se recompõe, né? Na cauda, né? Não é, seria interessante, né? Se você perder e tiver alguma doença em um rim e tiver que esperar por um transplante, o seu rim não vai se reconstruir. Não vai. Você vai ter que esperar um transplante com muito custo, porque demora. E quando chega que você faz o transplante, corre o risco do teu organismo não aceitar. E porque tem essa dificuldade, pode necrosar. Então você pode morrer, você não, estou contando uma história, que a pessoa pode morrer, né, ou ter que voltar para a fila para esperar outro. Então, nossos órgãos que antes não tinha nenhum problema lá na eternidade, lá no Jardim do Éden, hoje tem. Mas tem duas coisas que ainda continuam crescendo em nós, por mais que você tire: unha e cabelo. Alguns não nascem mais, né? Tem que fazer implante. Mas a sua unha está garantida. Deus deixou isso em você, para lembrar de você, para fazer você lembrar assim: olha, um dia você esteve comigo bem pertinho, mas eu venho te buscar, e você vai viver a eternidade novamente comigo, na minha casa, comer na minha mesa, porque eu estou preparando um lugar. Amém? Fomos perfeitamente feitos por Deus. Eu fico imaginando de verdade a incrível capacidade que a gente tem de estragar tudo. Por mais que alguém venha, pregue, nos ensine, nos mostre, nos molde, a gente sempre tem a capacidade de trazer o foco das coisas para a gente. É uma meninice, é um disse-me-disse, né? A gente se perde nessas tolices porque a gente coloca o nosso ego à frente daquilo que Deus é. A gente consegue fazer assim: Deus, sai daí desse altar aí que agora eu quero subir. Quem vai aparecer aqui sou eu, nesse lugar. Como a gente pode ser infantil? Eu lembro de uma cena icônica na minha infância. Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu botei no meu livro que eu estou escrevendo, que precisa terminar esse livro, né? Não é possível. Quando eu tinha 9 anos, a Nirley devia ter uns 14, 13 para 14. Minha mãe e meu pai inventaram de fazer uma viagem. Nós morávamos em Manaus. Olha só, eu preciso que imagine a cena, porque talvez você não tenha ideia do que eu estou falando. Que eu vou falar para vocês agora. Só quem esteve lá. Essa viagem era de Manaus até a Bahia, para visitar uns amigos. A gente não conhecia o mar. E da Bahia depois para Fortaleza. Mas como a situação era escassa, a passagem muito cara, minha mãe, sei lá quem, teve a ideia, aventureira demais, de falar assim: vou levar de barco, de Manaus até Belém. 6 dias de viagem, sem parada, num barco. Toma café, almoça e janta, toma banho, faz tudo ali dentro. Você corre, você dorme na rede, porque não era cama, tá? Não é camarote, porque a gente fala assim, acho que o pessoal fica pensando em cruzeiro, né? Não é cruzeiro, é aperteiro mesmo. Mas rede tudo um em cima da outra, um negócio assim, tudo povo grudado um no outro. Fiz algumas viagens aqui assim. Hoje eu fico pensando: meu Deus, tem fase para tudo, não quero mais fazer viagem assim. Se for necessário, farei.
E fomos até Belém. Mas o meu pai não foi, porque tinha que ficar trabalhando para sustentar todo esse esquema de viagem. 6 dias de barco até Belém. Minha mãe, eu acho que ela, não lembro dela gritando com a gente, mas eu acho que ela gritou bastante. Ficando doida, eu acho. Porque se você cair no Rio Amazonas, nunca mais te encontra, querido. Você pode ser o melhor nadador no mundo. Porque o Rio Amazonas, ele puxa você para baixo, ele é cheio de redemoinhos. Você é sugado pelo rio. Em várias partes dele tem isso. Sem falar que ele é um rio em expansão lateral. As margens do Rio Amazonas, eles são barrentas. E essas margens são derrubadas pela agressividade do próprio rio, que vai derrubando árvores. Então tem sempre troncos gigantes vindo na direção dos barcos, o que faz com que muitos barcos afundem. Estávamos nós lá. Era um barco muito grande. Só de verdade, gente, ali deveria ter umas 400 pessoas, não, mana? Naquele barco. Chegamos. Para a gente era de feição. Belém. Ônibus para Salvador. Não sei quanto tempo passamos no ônibus. Lembro de estar trocando de ônibus. 6 crianças. Só a minha mãe. A minha mãe é doida. Eu não faço isso com a Sara. Porque vocês sabem que onde a Sara está, ali é a liberdade. E eu tenho preocupação. Chegamos na Bahia. Quase morri afogada. Aquele mar que eu achei, meu Deus, erraram no ponto do sal. Que troço salgado, entregue boca e tudo, que coisa mais ruim. Depois a gente se acostuma, a gente gosta, né? Passamos uns dias lá, fomos para Fortaleza. Onde aconteceu o que eu quero falar. Minha mãe sempre nos ensinou a comer tudo que coloca na mesa. Então esse é o ensinamento que eu dou para os meus filhos. Tudo que você coloca na mesa. Hoje, falo para vocês de verdade. Igreja, eu não gosto de jiló. Mas se por acaso um dia você me servir, eu vou comer. Já comi várias vezes. E a pessoa pergunta para mim, não, você gosta? Não. Eu falo assim, quem sabe eu gosto dessa vez. Eu nunca gosto. Mas eu estou esperando meu paladar se adaptar ao jiló. Eu como de tudo. Eu fui treinada pela minha mãe, porque nós fomos treinados assim. Eram 6 filhos, nós somos 7, né? Surgiu o Joel depois. Mas eram 6 filhos, ela tinha que dar o melhor para todos os filhos. Então sabe o que ela fazia? Comprava uma porção de carne de bife, fazia aquele bife acebolado no jantar, maravilhoso, arroz, feijão. De noite a gente comia a saladinha que ela fazia de tomate e pepino, que eu comia tudo sozinha, não deixava para ninguém, meu pai brigava comigo. Porque os irmãos não gostavam. E aí, antes desse prato, sabe o que ela fazia? Você via a sopa. E falava, vai tomar a sopinha antes. Por quê? Porque tem que tomar antes uma sopinha. Tinha uma raiva, todo mundo tinha raiva da história da sopa. E é o seguinte, a história da sopa era também porque precisava render a comida. Depois eu veio descobrir que é chique tomar uma sopinha antes de comer o prato principal. Minha mãe sempre foi chique. Eu acho que esses granfinos, não sei não, hein? Passo por uma situação que nem minha mãe passou. Mas é muito elegante. Chegamos em Fortaleza, na casa dos amigos do meu pai, porque tanto lá na Bahia, como em Fortaleza, a gente ficou na casa dos amigos do meu pai. Casa simples. Certa noite serviram uma sopa. Eu não sei o que deu na cabeça do meu irmão, Anivaldo. O nome dele é Anivaldo, tá? Anivaldo, que aqui é Anirley, tem um Anivaldo, né? Vocês sabem da história. Aí tem a Cirlei, normalzinha, entendeu? Aí veio, né? Tem a Anirley, que sou eu. Aí tem a Diana, normalzinha. Mas aí veio o Ronivaldo. E veio o Joel. Então lá, o Joel não estava nessa época. Então lá, fomos lá servir, todo mundo sentou e todo mundo sabia do costume de casa. E mamãe já vinha avisando a gente desde que a gente entrou no barco lá em Manaus. Quando chegar por aí, você não reclama de comida. Come tudo que tem, você entendeu? Eu não sei o que deu no meu irmão. Eu acho que foi síndrome de turista.
Tipo assim, eu que mando aqui, eu que pago aqui, traz aí. Não sei o que deu nele. Que ele olhou para o prato. E ele disse assim, não quero sopa. Cara, eu gelei, eu lembro. Eu tinha 9 anos, eu lembro da cena. Tu lembra da cena? Tu não lembra dessa cena? Eu lembro da cena, 9 anos. Eu gelei. Eu gelei porque quem estava do lado dele era o meu pai, que já tinha chegado de Manaus, estava em Fortaleza. E meu pai não é de falar. A minha mãe aconselha. Eu não quero sopa. E a gente come, a mãe, coma, meu filho, coma. Vai comer o que está no prato. Mas eu não gosto de sopa. Gente, de repente eu só senti um vento passando pela mesa assim. Na nuca. Pá! Meu irmão caiu com a cara na sopa. Puf! Levantou e meu pai disse assim, agora toma essa sopa. Menino, quando eu olhei para o prato de todo mundo, não tinha uma gota de sopa. Eu acho até que o povo repetiu a sopa. Minha mãe nunca gostou de reclamação. Meu pai nunca gostou que reclamasse de nada do que a gente desse, que a gente recebesse. Nunca. Eu lembro de andar com sapato, de usar o sapato, porque a gente sempre ouvia que não tinha condição para comprar, de usar o mesmo tênis, era Conga, tá, gente? A Conga. Eu sei que teve gente que usou Conga aqui, eu tenho certeza. Você usou Conga, que eu sei. Não? E andava até rasgar. Você usou Conga, não usou, Tereza? E furava. E eu lembro do meu pai olhar e falar assim para minha mãe, Amina, pega um dinheiro, vai comprar o sapato para ela ir para a escola. A gente queria o Reebok, era o Reebok, né? Mas era a Conga que vinha de novo. E é por isso que eu tenho raiva da Melicinha. Porque na época a Melissa não era esse charme todos que vocês sabem aí. A Melissa era aquela preta escolar. E aquilo suava o pé e dava calo. Ou era Conga ou era Melicinha. Mas a gente não reclamava. A gente aprendeu a agradecer. Abra aí em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Tem uma outra versão que fala assim, tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez perfeitos, e Ele nos fez para sermos gratos. Nos fez para agradecermos a Ele por todas as coisas, e saiba, até pelas coisas ruins. Porque tem situação ruim que acontece, que a gente não entende. Mas deixa eu te falar uma coisa, te dar um conselho, mesmo sem entender. Agradeça a Deus por tudo que você tem passado e por tudo que você está passando. Porque a solução Deus proverá, amém? Essa era a frase que a gente mais ouviu da mamãe a vida inteira, não é? Até hoje ela fala, Deus proverá, minha filha. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Qual que é a situação que você está passando, querida e querida? Deus proverá. O problema é que o maldizente, assim que nem o meu irmão, naquele momento, ele tinha mania de reclamar de comida. Ele tinha. O maldizente, ele está cercado por suas próprias palavras. As palavras que saem da boca dele, ele cria um furacão ao redor dele, um redemoinho. Essas palavras elas ficam circulando ao redor dele, o tempo inteiro. Então, está todo o tempo aqui as palavras. Ele acha que a palavra afetou a Sandra, ele acha que a palavra afetou o Paulo, ele acha que a palavra afetou o pastor Silas, ele acha que a palavra afetou a Carol. Pode ter afetado em alguma instância, mas acontece que essa palavra voltou para ele e virou um redemoinho. Ele está no meio. Aqui é ele. E aqui são as muitas palavras rodando ao redor dele. E quanto mais ele profere, mais velocidade isso vai criando e vai formando um escudo. Esse escudo também, ele passa a ser a parte de cima, porque ele não tem uma saída, então também se torna um teto de bronze. Todo aquele murmurador, maldizente, egoísta, reclamão,
Passa o dia reclamando, acorda reclamando, já vai dormir reclamando, maldizendo o seu dia, a sua família, os seus filhos. Todas essas pessoas, elas constroem um redemoinho ao seu redor. E esse redemoinho, ele impede que as bênçãos de Deus cheguem na vida dele. Você está entendendo? Está entendendo? Há muito tempo atrás, tinha uma moça aqui nessa igreja, logo no início, ela passava por necessidades, então eu e o Paulo, a gente sempre ajudava. Comprava uma cesta básica, comprava remédio para os filhos, que é uma época que está sempre ficando doente, comprava remédio para ela. Chegamos a pagar 2 ou 3 contas de luz e de água para ela. E não era com o dinheiro da igreja, porque a igreja não tinha esse dinheiro. Era com o nosso investimento, e foi muito bom fazer isso, porque isso é nosso. Mas quando chegava no mês seguinte, que alguma coisa acontecia, ou alguma coisa parecida com o que aconteceu no mês passado, alguma falta, alguma enfermidade, ela falava exatamente assim: ninguém nunca me ajuda. Nesse tom de voz. Ninguém nunca me ajuda. Minha família não me ajuda. Fulano não me ajuda. Pastor não me ajuda. A igreja não me ajuda. Estou só. Só eu e Deus. E vou continuar assim nesta vida, só eu e Deus. Porque só Ele pode me ajudar. Sabe qual é o problema do reclamão, do maldizente, do ingrato? Ele tem amnésia seletiva. Ele esquece tudo de bom que você fez para ele. Você conhece alguém assim? Ele esquece todas as coisas boas que você fez para ele. Ou você esquece todas as coisas boas que já fizeram para você. Mas só foca naquilo que é ruim. É cansativo conviver com alguém assim que só sabe reclamar. Eu vi uma frase esses dias, eu não sei quem escreveu, não lembro quem postou, mas a frase é a seguinte: evite pessoas negativas. Elas têm um problema para cada solução. Enquanto Deus nos chama para sermos solucionadores de problemas, a pessoa negativa, ela traz um problema para atrapalhar a solução que você está trazendo para a situação. Ela é capaz de fazer questão do problema não ser resolvido, para ela dizer, sabe o quê? Está vendo como eu tinha razão? Eu avisei, eu já sei, estava vendo. Quem conhece a mim e o Paulo, a liderança mais próxima, que está bem mais junto, sabe que se vir falar para a gente um problema, a gente já pergunta: resolveu? O que é que você fez? Falou o quê? Já conversou? Ainda não? Porque somos solucionadores de problema. Essa é a característica do nosso Deus. Deus resolve problema. Não há um problema que o nosso Deus não possa resolver. E falo para você o que você não pode, deixa que Ele resolve. Desde que seu coração esteja alinhado em gratidão com Ele, Ele terá prazer em fazer o melhor por você. Eu fico pensando em Moisés, olha. Mais ou menos 2 milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas saíram do Egito, levados por Moisés, quando foram tirados no Êxodo. A Bíblia fala, em Êxodo 12, versículo 13, não precisa colocar, que quando eles saíram do Egito, eles eram cerca de 600 mil homens a pé. 600 mil homens a pé, acima de 20 anos, não contavam nem com abaixo de 20, e nem com criança, e nem com as mulheres. Ninguém. Agora pensa bem num povo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? O povo de Israel viu o mar se abrir. Passou com os pés enxutos por dentro do mar. Depois olhou para trás, viu o mar fechar e engolir todo o exército de Faraó que estava vindo na direção deles. Depois viu uma nuvem cobrir todos os seus dias pelos 40 anos no deserto, para que eles tivessem sombra. Eles viram uma tocha que Deus colocou, uma coluna de fogo todos os dias à noite, não só para iluminar, mas para aquecer, porque o deserto é extremamente quente durante o dia, mas terrivelmente frio à noite. Era para aquecer. Viu tanta coisa acontecer.
o maná caiu no chão, reclamaram do maná, vieram as codornizes. E, gente, mas pensa bem, quase 3 milhões de pessoas no deserto, quantas avezinhas dessa tinha que cair no chão? Pensa comigo, e era fresquinha, viu? Era do tipo, está na hora de cair as aves. Quando saía da tenda, estava aquele monte de aves no chão no deserto, para quê? Para o povo comer. Esse povo viu sair água da rocha. Você já viu isso? Mas mesmo assim, esse povo reclamou. Então não é o tanto de coisa que você faz da Bíblia, que você sabe da Bíblia, não é o tanto do que você diz conhecer a Deus, que vai te aproximar e fazer você entrar na terra prometida. É um coração reto, justo e agradável ao nosso Deus. Porque desses quase 3 milhões que saíram, e acima dos 20 anos, foram 600 mil homens. Desses 600 mil homens acima dos 20 anos, só 2 deles entraram na terra prometida: Josué e Caleb. E sabe por que foi Josué e Caleb? Porque eram os 2 que não reclamavam, eram os 2 que não murmuravam, eram os 2 que estavam pensando assim: nós vamos entrar naquela terra e nós vamos festejar. Nós vamos entrar em 2022 celebrando com alegria. Eu não vou reclamar, porque o ano de 2021 foi bênção sim. Faltou, mas foi bênção. Doeu, mas foi bênção. Eu tive tribulações, mas foi bênção. E eu vou para 2022, eu vou entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Aleluia! O que adianta sabermos tanto da palavra e continuarmos errando como o povo de Israel errou, vendo a glória de Deus? Moisés descia do monte brilhando. Tantas manifestações. Sabemos quem é o nosso Deus. Mas isso pode não ser suficiente para te levar para a eternidade. Isso pode não ser suficiente para que você viva a plenitude de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque dessa turma grande de 600 mil homens, 2 entraram em Canaã. O restante teve seu corpo sepultado no deserto. A reclamação, além de ser um redemoinho, um furacão que nos impede de receber a bênção, ela faz com que o nosso corpo seja sepultado no deserto. Nossas expectativas morrem, nossos sonhos morrem, porque nós deixamos a nossa alma ser ocupada por murmuração. Há bênçãos que você só irá alcançar se você parar de reclamar. Há bênçãos que você só vai alcançar se você parar de murmurar. Há bênçãos que você só vai alcançar se você começar a glorificar a Deus. Você não pode levar para um novo tempo hábitos velhos. Você não pode levar para a nova estação velhos costumes. Você não pode levar para 2022 os erros que você cometeu em 2021. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Não leve para 2022 os erros que você cometeu até hoje em 2021. A reclamação atrasa bênçãos, fecha portas, atrai doenças, traz confusão, destrói amizades, envenena pessoas, drena a energia de pessoas. Vou falar para você. Eu aprendi, tá? Eu não ando com reclamador. Eu amo a pessoa, mas eu não ando com ela. Eu faço esforço para transformar a vida daquela pessoa. Se eu ver que aquela pessoa não quer sair do lugar e eu estou puxando, eu estou tirando ela para cá, para cima, e ela está me puxando para baixo, eu falo: olha, eu te amo, mas eu não posso ficar no lugar que você está. Vem comigo, eu te dou, mas estou te dando, vamos embora.
vem, estou te dando um gás, vem. E a pessoa fala assim, eu quero ficar aqui. Eu digo, olha, eu vou olhar para quem quer andar. Para qualquer um aqui que quiser andar. E eu vou falar, sobe no meu trem e vamos embora. Vamos comigo. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui é o deserto. Mas nós temos aprendido que deserto não é lugar de morte, é lugar de transição. Mas se você escolher morrer no deserto, você não vai entrar na terra prometida. Escolha fazer a transição. Saia do deserto. Deixa de ser chato. Deixa de ser chata. Se posicione para 2022 e diga, eu vou levantar. Eu entendi. Não vou morrer no deserto. Eu vou com Josué e Caleb e vai entrar na terra que mana leite e mel. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Vou até beber água. A neurociência explica o mistério da reclamação. Olha só, a neurociência estudando a reclamação. Fantástico. Acho demais. Aí Deus olha e fala assim, ai, que bom que vocês descobriram isso agora. Não está mais aguentando. Eu fiz você assim. Eu fiz você para não reclamar. Quando a gente reclama, a gente libera cortisol em excesso. Esse cortisol nos inflama. Deixa eu explicar uma coisa para você. Presta bem atenção no que eu vou explicar. A neurociência explica. Obrigada, querida. É o seguinte, o nosso cérebro, ele percebe tudo, mas ele não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Mas ele percebe tudo, mas não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então ele tem uma atenção que ele precisa selecionar. E o que ele vai selecionar? Aquilo que a tua alma está querendo ver. Puxa vida, esse é o problema. Esse é o problema. Ele vai querer ver aquilo que a tua alma quer ver. A neurociência vai explicando sobre um sistema muito interessante. Quando você estabelece a gratidão, você libera dopamina. Mas quando você estabelece a ingratidão, você só consegue liberar neurotransmissores que inflamam o teu corpo, que te deixam doentes. E você sabe o que é interessante? Que essa doença, essas palavras que você botou para fora, que fez um escudo aqui em você, ó. E você sabe o que é pior do que esse escudo, que esse redemoinho? É isso aqui, ó. Presta atenção. A palavra sai, ela vai, você acha que está alcançando o Jax, e ela volta. E é assim o dia todo. Eu recebo em dobro as desgraças, as maldições, as palavras de derrota que eu proferi no meu dia. Vocês estão entendendo? Essa roupa está me incomodando. Eu falo para o Paulo que eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema de excesso de pudor. Por isso você vai me ver poucas vezes com uma roupa mais ajustada. Eu tenho esse problema. Eu sou tão preocupada em não defraudar, em não perturbar o olhar do meu irmão. Eu falando irmão masculino, homem mesmo. Sou tão preocupada com isso que eu me fecho de várias formas. Eu não exponho meu seio, não gosto de expor meu bumbum, meu quadril, nunca minha barriga. Se você for na praia, você vai me ver com roupa de praia. Na piscina, dificilmente eu vou entrar na piscina se você estiver lá. Mas numa praia, está todo mundo lá, você está lá, é muita gente. Eu tenho um problema de excesso de pudor. Porque eu penso em tanto no meu irmão, tanto, que eu falo assim, eu não quero que ele pegue por minha causa. Aí eu venho assim, toda cheia de pano. Me atrapalha na pregação. Mas a neurociência vai explicando, e eu vou explicar para você entender. Sabe quando, mulheres, quem já ficou grávida aqui, levanta a mão. Quem está grávida aí?
Ok? Quando você está grávida, ou quando você ficou grávida, você não parecia que o mundo estava cheio de grávida? Você só percebe grávida, não é? Não é isso? Agora os homens. Quando você comprou aquele carro, daquela cor, e você saiu na rua, não pareceu que um monte de carro igual surgiu na rua? Hã? Até hoje, atenção seletiva. O teu cérebro escolhe olhar para aquilo que a tua alma está desejando ver, para aquilo que você está sentindo. Então vamos lá, vou terminar daqui a pouquinho já. Por que ele faz isso? Para a gente não enlouquecer, porque se ele prestar atenção em tudo, a gente enlouquece. Se ele conseguir trazer para você todas as informações ao mesmo tempo, você vai enlouquecer. Então ele precisa selecionar isso. O problema é que o reclamão, ele só vai enxergar defeito, maldade, só vai enxergar problemas, só vai enxergar falta, nunca vai enxergar abundância. Ele só vai enxergar o que não tem. Lembram que quando a gente abriu a igreja, ainda lá no hotel, a gente não tinha mais para onde morar, que a gente investiu tudo na igreja. E o Senhor mandou anjos para nos dar um local para morar, nos cedeu um lugar para morar, se tornou a nossa casa. Nós passamos uma semana inteira, sem ter comida em casa. Quando eu falo sem ter comida, não é que não tinha comida, tá, gente? É que para alguns não ter comida é faltar carne. Ai, faltou a carne. Vou morrer. Come ovo. Come ovo. Não morre. A ciência fala que o ovo, depois do leite materno, é o alimento mais completo que existe. Não gosto de ovo, então morra. Soja, pronobis, como é que é? Ora pro nobis, parece uma oração, ora pro nobis. E só tinha macarrão. Primeiro dia daquela semana do macarrão, tinha macarrão, glória a Deus, carboidrato. Criança crescendo, importante. Mamãe e papai não estavam mais crescendo. Vamos comer o quê? Macarrão com sardinha, tá valendo. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso atum enlatado. Mas ele tem outro nome, é sardinha. No outro dia, macarrão com milho. Que gostoso, vamos lá, pega as latinhas. Uma lata para cada dia. No outro dia, macarrão com milho, acabou o milho. E o Paulo falava assim, Anne, o que a gente vai fazer? Eu digo, vamos fazer. Não é fazer o que a gente sempre faz. Eu vou para a cozinha. E lá na hora, Deus fala o que é que vai me dando inspiração. Assim, mas eu olhei na geladeira, não tem nada. Na sua visão. Na sua visão. Tinha cebola. Vamos comer. Macarrão, alho e cebola. Disse, menino, que delícia, mãe. Que delícia. Que coisa gostosa. Acabou a cebola. Mãe, o que a gente vai comer hoje? Hoje vai ser um almoço muito especial. Mamãe caprichou o quê? Macarrão, alho e óleo. Isso vende por aí, viu, gente? Macarrão, alho e óleo. Macarrão, alho e óleo. Foram uns 3 ou 4 dias comendo no almoço e no jantar. Macarrão, alho e óleo. Era uma festa. Passou essa pasta, estávamos empacotando. Tínhamos que sair do apartamento, não tínhamos para onde ir. Aí nessa época surgiu um lugar para a gente ir, mas ainda não estava pronto para a gente ir. O que a gente vai fazer? Lembro dos meus filhos perguntando, mãe, a gente vai morar embaixo da ponte? Ainda quando não tinha essa possibilidade da gente morar num apartamento, em outro lugar. E ele chorou. Eu disse, não. Eu lembrei. Fui velho, fui moço e agora sou velho. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus vai prover, meu filho. Deus proveu. O Senhor levantou anjos que nos deu um apartamento para morar. Mas agora, tínhamos que sair de onde nós estávamos, que não tínhamos dinheiro para pagar. Investimos na igreja. E naquele momento estávamos sem. Tiramos as crianças da escola particular, botamos na pública. Paulo teve uma ideia, Anne. Vamos para o escritório da igreja.
Eu disse, vamos. E agora, como é que a gente conta isso para eles? Aí o Paulo, deixa comigo. Criança é o seguinte, eles eram pequenos, né? Vamos fazer o nosso primeiro acampamento. Sério, pai, sério, onde? O acampamento vai ser na igreja. Sério, pai, sim, lá no gabinete pastoral. O que a gente vai levar para lá? Só o colchão. Colocamos as coisas de casa, na época não era Ministério Infantil aqui embaixo. Colocamos aqui e ficamos ali em cima. Gente, eles lembram até hoje desse momento, eles pulando. Eu acho que foi eles que quebraram o pé do sofá. Porque esse sofá era da casa quando eu mudei para cá e não tinha como levar. Então ficou aqui. A mesa era da nossa casa. Não ia caber em outro lugar. Ficou aqui. Que está lá em cima. Aí, eles brincavam e pulavam de um sofá para o outro, pulavam para a cama. E eles estavam tão felizes com aquilo, tão felizes, sério. Foi a melhor coisa para a vida deles. E aí Paulo, a gente, chamaram até a Mari para o acampamento. E foi tão divertido que até hoje o Daniel, com 16 anos, fala assim, mãe, queria tanto um dia acampar no gabinete da igreja de novo. Gratidão por tudo que nós passamos, porque momento ruim, deserto, não é para você morrer, é para você passar. Você morre no deserto se você ficar reclamando. Mas o Senhor está dizendo, saia para passar, é para sair, vem para cá que eu tenho uma terra prometida para você entrar. Neurociência explica que quando você instala esse mecanismo, você aciona da ingratidão, você só consegue ver. Eu olho para você e vejo defeito, eu olho para ela e vejo defeito. Eu olho para tudo aqui e eu vejo defeito. Porque o meu cérebro selecionou o que a minha alma definiu que quer ver. O que você contou para o seu cérebro? Qual foi a história que você contou para o seu cérebro que não tem jeito, não tem solução, que ninguém vai resolver? Qual é essa história mentirosa que você contou para o seu cérebro? Que desejo da alma que você está guardando e que não bate com aquilo que a palavra está nos ensinando? Que Deus está dizendo, eu fiz tudo isso. Coloquei em você meu sinal, você carrega o meu DNA, eu tenho marcas em você, calculei você perfeitamente com a minha mente, matematicamente assim, detalhada, com toda a beleza que eu sonhei para você. O que eu não posso resolver se foi eu que fiz tudo isso? A Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E alguns tesouros podem ser muito ruins. Pode ser aquele tesouro que a traça corrompe, que enferruja, mas você está guardando. Não vai te levar para canto nenhum. Não vai fazer você prosperar em 2022. Vai continuar estragando a tua vida. Porque você decidiu sentar no deserto, reclamar, 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 e não quer sair daqui. Volta a falar. Murmuração fecha a porta. Reclamação se torna a parede que você mesmo gostaria que não existisse, mas quem formou foi você. Terminando. De verdade. Tem uma coisa que a gente profere, e tem pessoas que têm hábito, e eu gostaria de falar, se você for confrontado com isso, graças a Deus, pega para você, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa palavra não é diretiva para ninguém, nada do que eu preguei. Pode ser que alguém esteja, meu Deus, preparou a palavra por minha causa, eu não pensei em ninguém nessa palavra. Eu só pedi, Deus, o que eu vou falar? E Deus falou para mim, fala isso. E me deu todos os textos. Em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Em outra versão fala a palavra torpe. Mas unicamente, obrigada, não. É que essa versão está diferente. Deixa eu falar minha versão aqui, eu gosto da minha versão mais... eu gosto da versão mais complicada. Isso aí. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nessa versão, palavra torpe, deixa eu falar para você o que é uma palavra torpe. Palavra torpe significa
canalha, repulsivo, o torpe. Canalha, repulsivo, sujo, cafajeste, ignóbil, indecoroso, indigno, imoral. Deus nunca irá descuidar de você. Nunca. Ele não dorme, falei semana passada. Ele não dorme. Nós temos que cuidar. Deus cuida da gente. Mas há um comportamento entre os cristãos que Deus não aceita. E eu não pego para a minha vida. E eu não deixo os meus filhos falarem. Se falar, eu dou um jeito. Falar palavrão. Mas que conversa é essa de crente está falando palavrão? Que conversa é essa, minha gente? Afasta. O filho. Vá para aquele lugar. Que isso? E eu falo agora, eu falo com autoridade agora. Eu falo com autoridade agora. Nós somos separados. E se você não conhece Jesus, esse Jesus ainda, você está conhecendo Ele hoje, esse Deus que tirou pessoas das trevas, da lama, da morte, do Egito, da perdição, e fez com que Ele chegasse a um lugar, que era uma terra poderosa, que era Canaã. A Bíblia fala que as uvas eram gigantes. Duas pessoas para carregar um cacho-uva. Palavras torpes, palavrão que você coloca para fora naturalmente, porque meu pai falou, minha mãe falou, meus irmãos falam, no meu trabalho fala, todo mundo fala. Você não é todo mundo. Mamãe me ensinou isso. Você não vai falar palavrão por quê? Porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filha de Deus. Em 2022, nós vamos entrar para esse próximo ano, 2022, com a mentalidade: eu não serei o mesmo. Você pode deixar aqui agora e se consagrar a Deus na sua mente, na sua boca, nos seus olhos, no seu coração. Pode ficar de pé, por favor. Deus não descansa. Está sempre velando pelos seus filhos. Eu lembro do meu filho, Davi, toda vez que vai para a praia é um desespero. A gente aluga um apartamento de frente para a praia. De frente ali, Mariscal, praia curtinha, né? Dá para você ver. Aí tem as bandeiras vermelhas. Meu irmão, e é o dia todo a gente na janela. Davi! Tá lá! Sai da bandeira vermelha! Davi! Aí ele, Daqui a pouco Paulo, Davi, se você não sair de perto da área de perigo, eu vou te buscar aí. Davi! Não é que ele desobedece, não. É que ele é desatento. Às vezes a gente faz coisas por desatenção. Mas Deus está chamando a nossa atenção para a palavra hoje, dizendo assim: estou santificando a minha mente e o meu coração, porque nesse deserto eu não fico, não. Pode vir aqui, Paulo, por favor, pessoal do louvor. Vamos orar um pouquinho? Já terminando. Feche seus olhos. Toda a glória de Deus aqui na terra foi feita para que os filhos pudessem desfrutar. Então vamos desfrutar. E vamos marchar para 2022, só preparando 2022 já, né? 2022. Você está saindo do deserto, amém? E você vai profetizar: estou entrando na terra prometida, porque a minha mente está mudando, meu coração está mudando, a minha boca está sendo consagrada ao Senhor. Consagre seus membros a Deus. O que você precisa consagrar do seu membro a Deus? O que você está em... Consagra aí. Fala: Deus, eu não quero mais pecar, eu não quero mais enganar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais falar palavras torpes, eu não quero mais xingar,
Hoje eu estou quebrando o céu de bronze e eu estou desfazendo esse redemoinho das minhas palavras que estão ao meu redor agora. Pois eu estou dando uma ordem ao meu cérebro. Preste atenção naquilo que Deus quer que você veja. Desfrute esse momento agora e diga assim: Pai, segura na minha mão. Está difícil sair desse deserto, mas eu vou. Se você não está no deserto, você fala assim: Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou e por isso eu estou alegre. Então eu estou com expectativa que em 2022 vai ser melhor ainda que 2021. E olha que 2021 foi bom, mas vai ser melhor. Vem, Espírito Santo de Deus nesse lugar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque Tu estás neste lugar. Clamamos a Tua presença aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus. Consagramos, pegue na sua cabeça. Fala assim: Senhor, eu consagro a minha mente, consagro a minha alma, consagro o meu cérebro, para que eu possa ver as maravilhas que o Senhor colocou ao meu redor. Eu consagro os meus olhos, para que eu possa ver claramente o que o Senhor tem para mim. Eu consagro os meus ouvidos, para que eu possa ouvir Tua voz, não a voz do maligno. Eu consagro os meus lábios, porque a partir de hoje eu vou falar só palavras de bênção. Eu consagro o meu coração, para que o Senhor venha e tenha morada eterna dentro de mim. Eu consagro todo o meu corpo e declaro que 2022 todos os meus sentidos, todo o meu corpo, todo o meu ser vai declarar bênçãos para Ti e para todos ao meu redor. E eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo depois de hoje. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?